Amados, diante assim dos desafios hoje, né, para nós, Igreja do Senhor, eu tenho me perguntado ao Senhor, de fato, qual é o tipo de liderança que o Senhor está procurando hoje? Quais são os tipos de pessoas que Deus conta hoje para o seu evangelho? Porque, na realidade, a gente tem crescido muito o número, né? Até gospel, evangélico, mas perdeu um pouco a essência, sermos mais originais, cristãos verdadeiros, aqueles que têm a marca de Cristo, aqueles que não negam o poder do Evangelho, que busca realmente a excelência do poder do Evangelho, né? E eu meditando, e eu tenho uma mensagem que fala muito ao meu coração, do cuidado que a liderança tem para não conduzir pessoas, ao invés da adoração a Deus, a conduzi-lo a um culto fúnebre. Parece coisa distante, né? Parece uma coisa assim muito difícil de acontecer, mas eu queria nessa noite, eu desejo nesta noite trazer alguma reflexão poderosa na segundo livro que Samuel escreve, 2 Samuel, capítulo 6, e após um rei ser ungido, Davi é ungido rei, Davi é levado, né, a confirmação daquilo que Deus havia escolhido, mesmo sendo escolhido, mesmo sendo selado com o selo do Espírito Santo. Eu vejo aqui que Davi teve boas intenções, Davi teve as melhores intenções, Davi teve os melhores investimentos, porém feito de maneira errada. Quantos de nós, às vezes, estamos agindo ministerialmente por motivações que não seja, de fato, uma inspiração do Espírito Santo de Deus? Eu sempre falo que muitas vezes nós não movemos o mundo espiritual pelas nossas intenções. Nós não movemos o mundo espiritual pelas nossas intenções, mas nós movemos sim o mundo espiritual pelas nossas ações. Então, o que nós agimos, o que nós trazemos na prática é o que de fato vai mover o mundo espiritual. Tanto da parte boa, de glorificar, exaltar e receber as bênçãos de Deus, quanto também de coisas que vão trazer prejuízos, e alguns prejuízos irreparáveis. Então, quero aprender nessa noite, junto aos amados, 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos e vou começar a trazer à luz o que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Primeiro, a Bíblia diz assim, glória a Deus. Mais uma vez, Davi reuniu todos os seus escolhidos de Israel. Então, aqui está em meio aos escolhidos dentre um povo, né? Então, os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentava acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, em outra tradução diz novíssima, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uza e Aio, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aio ia adiante da arca. Davi, toda a casa de Israel, se alegravam diante do Senhor, com todo instrumento, todo tipo de instrumento, de madeira, de faia, harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos.
Quando chegaram à eira de Nacon, Uza estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu com Uza, e Deus o feriu ali por esta irreverência, meu Deus. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Nós já oramos, vou ficar com essa primeira parte nessa introdução nessa noite. Amados, parece que tudo estava perfeitamente, corretamente diante dos olhos humanos. Seria um desejo de qualquer pastor, de qualquer igreja, um culto com tamanho número de pessoas. A Bíblia diz em número de 30 mil pessoas estavam acompanhando aquele cortejo, todos os instrumentos, aqui diz a Bíblia claramente que todos os instrumentos, né, que ali estavam disponíveis, todo tipo de instrumento. Então, trazendo para os dias de hoje, a melhor orquestra, os melhores tocadores, que eram tudo com excelência, perfeito, tudo maravilhoso, tudo na mais perfeita harmonia. O líder, o rei, estava ali, alguém que representava o poder e a autoridade de Deus, o homem ungido, o homem separado, o homem que viu que Saul teria errado por alguns conceitos próprios, que havia perdido o direito de reinar. E Davi, naquele momento, toma posse da maior figura humana para poder realmente, né, trazer o povo de Deus à perfeita adoração, ao perfeito louvor. Porém, das melhores intenções, por isso que eu falei, intenções não move o reino espiritual, de prestar o melhor culto, de prestar a ele aquilo que seria digno. O homem começa a errar quando ele começa a trazer para os seus conceitos, ele traz para os seus conceitos algo que não está diante dos princípios, aleluia, determinado por Deus. Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus único de escolha, aquilo que Deus escolhe, aquilo que Deus estabelece como princípio, para que Ele mesmo receba a adoração, receba o louvor, não pode ser mudado. Irmãos, nós estamos passando dias difíceis, e aqui tem alguns levitas adoradores no sentido ministerial, e nós sabemos que ao longo de alguns anos atrás, trouxeram uma maneira super errada, dizendo que era adoração, dizendo que agora nós entendemos a adoração, que agora nós entendemos o que é intimidade com Deus. Isso só com falácias, isso só com ritmos, isso só com músicas. Mas uma pergunta que eu faço e vou fazer você pensar, que eu tinha pensado nesses últimos tempos. Aonde é que estão aqueles que diziam que carregava a glória de Deus? Que num determinado, sei lá como posso conjecturar ou falar nessa noite, talvez um culto que chamava que era um show, um espetáculo, o lançamento de alguns CDs, DVDs. Eu me lembro que eu morava em Brasília e esse grupo, eu vou falar o nome sem problema, Diante do Trono levou mais de 1.200.000 pessoas lá em Brasília. Meu Deus, era coisas que a gente falava, uau, agora a igreja entendeu o que é adoração, agora sim. A pergunta que eu faço, onde estão eles? Cadê a adoração? Cadê esse grupo? Eu sei que muitos louvores e adorações hoje nós entoamos ainda na igreja, que são coisas que foram inspiradas, não estou aqui questionando, mas aqueles que se diziam, intitulavam, que carregavam essa glória, desapareceu. E outros, e outros, e outros, e quantas letras hoje de músicas falando sobre isso,
que eu digo que não é digno de adorar no altar do Senhor, para o Deus que nós adoramos e sabemos que Ele é excelso, que Ele é poderoso, que Ele é único, que Ele é verdadeiro. Tem tantos louvores antigos que a gente vai orar e nós nos aquebrantamos, porque é algo que mexe não somente com as nossas emoções, mas mexe com a nossa alma e cura a nossa alma, sara a nossa alma. Eu não vou entrar nessa área aqui hoje não, que não é o propósito. Mas, querido, então Davi fez algo que me chamou a atenção. A Bíblia diz, logo no início, que Davi levantou todo o povo que tinha consigo e para levar essa arca. Davi, o que aconteceu? Versículo 3, puseram a arca numa carroça, num carro de boi novíssimo, em outra tradução diz. E aparentemente todos seguiam o cortejo, todos seguiam aquela situação como a principal louvor e adoração. Mas pasme, aqueles que estavam conduzindo Aio e Uzá eram levitas, eram pessoas que conheciam, meu Deus, conheciam os princípios estabelecidos por Deus, as escolhas estabelecidas por Deus. E a Bíblia diz que um ia atrás, né, e o outro ia à frente. Aio ia à frente, adorando, porque era um cortejo. E os bois, o carro de boi no meio e Uzá atrás. E a Bíblia diz, querido, pasme, que quando chega, eu vou ler aqui o texto, versículo 6, eu amo essa parte. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá estendeu as mãos, meu Deus, para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. O que aconteceu nesse lugar, meu Deus? Aonde era o culto de adoração, onde era o culto de toda a harmonia, aleluia, o louvor, adoração, palavras entoadas, de repente, para tudo. Esse culto que para o homem estava sendo de adoração e louvor a Deus, para Deus não chegava como aroma suave. E ali um culto tornou-se um culto fúnebre. Quantos cultos fúnebres hoje estamos tendo nas nossas igrejas, aonde a adoração só está em níveis horizontais, mas não atinge aonde nós devemos atingir a glória e o louvor do Deus eterno. Por quê? Porque na eira de Nacon era necessário neste lugar de fato, se fosse aqueles que deveriam carregar a arca, eles deveriam parar naquele lugar, e naquele lugar deveria levantar um altar de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ali sacrificar bois, sacrificar animais, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Era o homem se anulando de si mesmo, e se enchendo da glória e louvor do Senhor. Por que eu digo isso nesta noite, amados? Porque tem muitos cultos aí que a presença de Deus, ela pode estar, mas não é para manifestar a glória, não. É para trazer juízo sobre o povo. É para trazer aquilo que o povo, às vezes, não está enxergando que precisa. Muitas vezes o culto está bonito, aquele rapaz é profissional, toca demais, aquele outro, meu Deus, meros profissionais de palco, aquele pastor prega muito, mero ali, que está ali apenas agradando a plateia, trazendo palavras de massageia o ego. E a presença de Deus, queridos, está muito longe daquilo ali. Por que eu digo isso? Eu vou provar para você. Porque aquele homem ali que estava atrás, Uzá, também cheia de boas intenções, e boas intenções não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é nós obedecermos. Obedecer é sempre o melhor do que o sacrificar. Uzá cheio de boas intenções, e poderia ser eu e você, queridos. E às vezes estamos nessa mesma questão dentro da igreja. Quando a arca ia cair, nós sabemos que qualquer coisa que vai cair estando próximo de nós, mesmo que conscientemente a gente sabe que está longe, mas há um impulso, há algo maior do que nós que vai nos impulsionar a tentar estender as mãos para que não deixe cair.
E ali eu entendo que Uzá viu, falou, meu Deus, a presença de Deus vai cair, a presença de Deus nunca vai cair. Deus sempre vai estar acima de todos os deuses, ele sempre vai estar no controle, ele vai sempre estar sentado no alto e sublime trono. Ei, não seja como Uzá, às vezes Uzá queria dar uma mãozinha para Deus, para que Deus pudesse ali, talvez se agradar dele, mas naquele momento que ele tocou naquilo que não era devido, naquele momento, tornou-se morte. Quantos de nós estamos tocando em coisas sagradas, em coisas santas? Quantos de nós, em vez de produzir vidas, estamos produzindo morte? Quantos de nós, líderes? Estou falando de líderes. E a Bíblia diz que naquele momento Davi teve medo, porque o culto que era bonito, maravilhoso para o homem, não chegou na presença de Deus. Deus continua sendo Deus único, que não troca a sua glória, o seu louvor, a sua adoração por nada, por nada. Aí aconteceu 2 fatos logo seguinte. Primeiro fato, após o medo de Davi, Davi viu que a situação estava caótica, e ele falou, como poderei levar a arca do Senhor? Querido, quantas vezes nós tomamos iniciativa ministerial, iniciativa de fazer algo para Deus e não consultamos a Deus, porque achamos que já somos poderosos. Quantas vezes nós vamos fazer ou ministrar uma palavra, não oramos ao Espírito Santo de Deus. Eu confesso que cada vez que é me dado, eu não sei, eu quero falar isso, mas Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? Porque não é o que eu falo, é o que o Senhor quer que vai surtir os efeitos. Mas Davi, aqui no versículo 9, diz, naquele dia, só naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, esse medo aqui não é medo de ser punido, é medo de temor. O temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer ao Senhor é entender que Deus não muda porque eu quero que ele muda, que ele continua sendo Deus, que eu que tenho que mudar as minhas atitudes e a minha forma. E Davi quis levar a arca da casa do Senhor para a cidade, mas fez com que fosse levado à casa de Obed-edom, o geteu. Obed-edom era um levita, era alguém separado. Irmãos, preste atenção. Levaram a arca até a casa de Obed-edom. A Bíblia não narra que houve outras coisas terríveis, porque ali, aquele lugar, aleluia, Deus era adorado, Deus era glorificado. Ei, às vezes a arca está dentro da nossa casa e nós estamos preocupados com problema, em discussão, em briga, e não nos unir no propósito. Ei, o nosso culto, ele começa primeiro na nossa casa. Nós somos a arca, nós temos a arca do Senhor dentro de nós, e onde nós estivermos, Deus tem que ser glorificado e exaltado. Então, o geteu, a arca não causou prejuízo, porque as bênçãos do Senhor, quando ele determina, elas enriquecem e com ela não vem acrescido dores. Mas quando eu acho que eu sou abençoado do jeito que eu quero e como eu quero fazer, traz prejuízos. Mas o que aconteceu? Davi ficou sabendo que tudo que Obed-edom tinha, sua casa, seu celeiro, seus animais, tudo Deus havia prosperado. Deus prosperou por 3 meses a casa de Obed-edom. Até que Davi entendeu algo. Olha só, versículo 12, dizendo Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Eu posso perguntar, por que então a arca estava no meio do povo, 30 e tantos mil, todos os louvores, e não tinha a bênção de Deus? Porque a bênção de Deus, querido, está naqueles que adoram em espírito e em verdade. Aquele que se reverencia. Quantos de nós vamos na igreja mais para receber do que para adorar? Quantos de nós, às vezes, somos termômetros hoje na igreja para dizer o culto foi frio, não foi bom, eu não gostei do culto, não é para eu nem você gostar, é para Deus ser adorado, é para a gente chegar com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor e adorar por tudo que Ele é, adorar por tudo que Ele já fez. Se não fizer mais nada, Ele é digno de ser adorado. Davi entendeu que não era a presença, era quem estava com a presença que fazia diferença. Irmãos, hoje tem muitos discutindo o lugar. Nós vimos aquela ali samaritana com Jesus,
em João capítulo 4. Ah, vocês dizem que é lá em Jerusalém, os religiosos de Jerusalém, que lá que adoram. Nós não, nós samaritanos, é aqui que adoramos, porque nós fomos ensinados religiosamente. E Jesus falou, não, chegou a hora, e já é esse momento, em que o Pai não está procurando mais religioso. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Não estão procurando os rituais como Davi fez, mas aqueles que adorem em espírito e em verdade. Esse é o Pai está à procura. Deus é espírito e compete que eu e você o adoramos em espírito e em verdade. O que eu entendo com isso, amado? Olha só. Quando então Davi foi com alegria e trouxe a arca de Deus de Obed-edom à casa de Davi. E quando, versículo 13, quando os que levaram a arca do Senhor tinha dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Quem estava levando agora não era mais bois, porque Deus havia separado os levitas, Deus havia separado pessoas específicas para que pudessem nos seus ombros, aleluia. Você sabe que os nossos ombros é onde nós suportamos o maior peso? Tu sabe que o ombro do homem e da mulher é onde nós conseguimos suportar 2 vezes mais o nosso peso e não sentimos cansaço? Porque Deus preparou os ombros dos levitas, glória a Deus, para carregar a glória de Deus. Algo que é mais pesado do que qualquer coisa é carregar a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando eles carregavam, colocaram ali nos seus ombros, davam 6 passos. Irmãos, eu não sei a distância que era. Não está aqui correlacionado com o que eu estou falando. Mas a cada 6 passos, a eira de Nacon, era quando eles tinham dado 6 passos, era para parar e sacrificar. Bois não sabia, o boi não entendia. Ei, animal não é homem, animal não vai entender o que Deus quer se adorar. Deus escolheu em você como os adoradores. Ele colocou em nós a sua essência. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, eu abro um parênteses, que nós estamos voltados nossos olhos mais para animais, cuidar de animais, não que não deve ser cuidado, pelo amor de Deus, não é isso, mas de demonstrar amor, demonstrar compaixão, demonstrar cuidado mais por animais do que por pessoas, do que por gente. Irmãos, o amor está se esfriando e nós não estamos percebendo. Que estavam colocando, aleluia, se fosse lá na época de Noé, talvez colocaria só animais dentro da arca e não colocaria gente. Mas Deus veio salvar aqueles que têm alma, que são pessoas. Jesus veio morrer por um mundo, pessoas. Almas temos nós que têm valor inestimável. Então, cuidado, que às vezes nós queremos substituir por animais. E Davi caiu num grande erro. Porque a Bíblia diz que quando eles davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal. Quando eles davam 6 passos, aleluia, espiritualmente, os levitas sabiam, aqui nós não podemos dar nenhum passo sem adorar, sem sacrificar, sem dar a Deus o louvor devido, porque a Bíblia diz que quando Davi, glória, aleluia, eu quero isso no seu ministério, no meu ministério também, quando Davi ali sacrificava o boi, a Bíblia diz que ele estava quebrando toda a esterilidade, aquilo que não estava surgindo na sua vida, aquilo que não estava frutificando, ministério, aleluia, coisas pessoais, materiais, devemos sacrificar aquilo ali, porque quando sacrificamos, ali nós estamos dizendo, Pai, eu não aceito mais essas coisas deste mundo, aleluia, eu não vou mais na minha força. O boi na Bíblia significa força humana, eu não vou mais na minha força. Ao mesmo tempo, diz a Bíblia, que Davi sacrificava um cordeiro e dizia, a partir de hoje a minha vida não é mais a mesma, tipificando que a partir de Cristo, eu não vivo mais o que eu quero, eu vivo o que Cristo quer que eu viva. Eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus, em novidade de vida. Glória a Deus. O que aconteceu em seguida, amados? Davi entendeu que esse era o processo e o princípio estabelecido por Deus. Que bom quando nós erramos. Que bom quando nós reconhecemos o nosso erro e não os cometemos mais.
mas tomamos uma posição de fazer conforme o que Deus estabeleceu, conforme Deus falou. Eu quero nessa noite, queridos, determinar que quando ali, aleluia, Davi levou os levitas, ele não deixou de ser rei. Quando Davi levou que os levitas fizessem aquilo, meu Deus, que Deus havia estabelecido para ele, líder, não se preocupe que o seu irmão seja melhor do que você em alguma área, não se preocupe que o seu irmão tem que estabelecer alguma coisa, se preocupe em ser conjuntamente com ele o adorador, porque vai chegar a sua vez do seu ministério também ser valorizado e Deus te usar no momento certo e na hora certa. Não permita você como líder, às vezes, em vez de trazer algo que traga vida, seja como Davi no primeiro momento, venha trazer morte para aqueles que estão junto com você. Para mim, líder, para você, líder, devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos provocando muito mais morte no rebanho do que ter a vida e a vida em abundância. E a vida em abundância é quando nós nos submetemos a todos os princípios determinados por Deus. E não venhamos a violar nenhum deles, porque não é do meu jeito, não é dando jeitinho, é sendo totalmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, aqui o resultado foi outro, que quando Davi levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta, quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou para a janela e ao ver o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, aleluia, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ele. Então Davi trouxe o holocausto, ofertas pacíficas diante do Senhor. Davi já não estava como mero espectador anterior, porque quem estava na frente era Aio, quem estava atrás era Uza. Naquele momento não, a presença de Deus era tão tremenda que Davi não se conteve em dançar, em saltear, em adorar, e a mulher dele achou que ele estava louco. E nós sabemos qual foi a consequência que Mical teve por questionar. Não te preocupe com o que os outros vão dizer de você, adore o Senhor, glorifique a Ele, venha saltar de alegria na presença de Deus, porque você sabe que está fazendo a coisa certa. Não se preocupe com os julgamentos dos outros. Eu não estou nem aí. Eu quero é Deus. Que Deus abençoe abundantemente esta palavra no seu coração. E aprenda com os erros, não como você quer, não com os rituais que você prepara, mas com os princípios estabelecidos por Deus. Porque Deus não viola os seus princípios. Deus permanece o mesmo Deus de princípios. Deus que mostra e sabe que quer que nós somente obedecemos a Ele. Davi aprendeu uma grande lição e que nós possamos aprender essa lição, porque quem vai questionar, como Mical, o que você está fazendo, vai ter com Deus. E ali nós sabemos o resultado final. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando. E esta foi a palavra que eu quero nessa noite deixar para a minha vida, para que eu não venha errar, né, ali na adoração, no princípio que Deus colocou como líder, de conduzir o povo de Deus ao próprio Deus, que ele vela pela sua palavra. Deus tem ciúmes das almas, e que nós não venhamos a mudar a forma só porque nós achamos que é a melhor. A melhor forma de tudo para Deus é obedecer. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Um abraço a todos. Obrigado em nome de Jesus.